Segunda eu começo podcast do estilo de vida, do condicionamento físico, do emagrecimento e muitas coisas mais. Hoje, um episódio bate-bola, episódio bate-bola para falar de um assunto que a gente gosta muito, que a gente está trazendo no simpósio um monte de novidade, de assuntos que estão... acho que é hype que fala, né? No meu vídeo individual eu gravei isso. Estão em hype e que você rapidamente, como sempre, ligado, antenado, falou, pô, a gente precisa dar uma ajuda no mercado aqui para a galera ter um entendimento maior. Eu queria, Pedro, que você falasse um pouquinho do evento, de porquê das escolhas dos temas e um pouquinho de cada tema, acho que seria legal. Maravilha. Bom, mais uma vez um prazer estar aqui contigo. Pessoal, beijão em todos aí. É aquilo que a gente sempre está buscando, né, Alan? Como estou o dia inteiro dando aula, né, o dia inteiro no contato com o que está acontecendo no mercado, de tempos em tempos a gente começa a ver alguns movimentos interessantes acontecendo e, e quando isso fica muito grande, a primeira coisa que eu penso é, cara, como é que eu posso ajudar a dar um clareamento, vamos dizer assim, de entendimento para o pessoal que atua ali no dia a dia no mercado, né? Então, foi assim que eu busquei fundar a Movement, quando ela começou, a proposta era exatamente essa, e aí ao longo do tempo a gente veio fazendo diversos eventos que em geral eram eventos que tinham uma característica, um evento de força, um evento funcional, um evento de potência, um evento de emagrecimento. A gente fez muitos eventos pontuais, né? E há 2 anos atrás a gente eu tomei a decisão de parar de fazer esses eventos direcionados e focar mais em cursos direcionados, e quando a gente tivesse um evento desse, que o evento fosse uma oportunidade do mercado se reciclar, né, se atualizar, onde a gente pudesse trazer aquilo que não necessariamente é algo que venha, eventualmente é alguma coisa que já está acontecendo, o movimento já começou, mas que ele ainda não está muito bem entendido, então muita gente não sabe usar adequadamente, muita gente acaba usando as estratégias de maneira equivocada por não ter um conhecimento que foi organizado, foi sistematizado ali para que isso possa acontecer. Então, esse é o nosso segundo simpósio, que a gente está chamando de simpósio movement de condicionamento físico, porque ele tem um aspecto que abrange as coisas que estão relacionadas ao treinamento. E ele tem um foco em... Eu não gosto de falar da palavra novas tendências ou hype e tal, mas é basicamente um anseio de tentar esclarecer para a gente, né, para todo mundo que está no mercado, pegar os especialistas, pessoas que estão que sabidamente são experts naquela área dentro do nosso mercado e que atuam com aquele tipo de prática, né, que elas possam mostrar o que a ciência tem dito sobre aquilo, até onde que tem ciência e o que elas veem de aplicação daquelas situações. Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho aqui, tá, Dan? Se quiser me perguntar alguma coisa durante o momento, a gente tem, por exemplo, vão ser 9 palestras, tá, nesse evento. Todas as palestras com algumas onde terá um momento de pergunta e resposta ao final da palestra individual, e algumas palestras elas estão colocadas em um formato de mesa, que aí a gente tem um debate mais profundo com todos os participantes da mesa no final, mas sempre com interação com o público, que é uma coisa interessante da gente conseguir. Mas, por exemplo, a primeira palestra do evento é minha, e eu vou estar falando do treinamento híbrido, treinamento cross, né? Desde o início do CrossFit até a recente ascensão aí do Hyrox e de outras fitness races que têm aparecido, né? Como é que a gente pode usar isso? O que a gente pode fazer para treinar? Como é que as pessoas vão demandar isso? Assim, pelo menos a minha visão de como é que isso está se desenhando ao longo do tempo e o que a gente pode esperar, né, a partir daí.
Eu tenho também, por exemplo, uma palestra do professor Renato Massaferri, de um assunto que a gente tem visto agora sendo falado muito depois, basicamente depois do livro do Peter Attia, lá, o Alto Livre. Esse cara popularizou muito o treinamento de zona 2, né? Aeróbio, que é aquele aeróbio de baixa intensidade, que quando o HIIT surgiu, muita gente falou que esse treinamento tinha morrido. E ele, de repente, dá uma volta por cima. Inclusive, foi o título que eu usei para palestra, que é a volta por cima do treinamento aeróbio de baixa intensidade. Muito bom esse Porque é basicamente isso que está acontecendo, é o que a gente tem visto no mercado. E aí fica aquela confusão, pô, então agora não é para fazer mais o HIIT, é para fazer só o... Calma, vamos lá. Vai lá no simpósio que lá o professor Renato Massaferri vai falar basicamente sobre isso, em que situação que vale a pena usar, em que situação que não vale a pena usar, em situação que um é melhor, o outro é melhor. É legal a gente poder ver isso e rapidamente se adequar a essa nova realidade, né? O profissional que demora para se adequar, ele perde algumas oportunidades de mercado. Misturando aqui, tá? Não estou falando na ordem. A gente tem o professor Rafael Lund, que é um inovador na área. Ele está sempre trazendo sempre trazendo inovações e tal, e ele vai falar para a gente de como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial no mercado fitness. Eu uso quase nada, eu uso um pouquinho de nada de ChatGPT para algumas coisas mais... é um mundo de aplicações, e o Rafa vai falar como é que a gente pode... O que a gente pode usar, o que a gente pode se sentir, onde a gente deve se sentir ameaçado, o que a gente vai precisar fazer para ajustar, né, o nosso... Pertinente, bem pertinente. O nosso trabalho. Medo, né? Muito. Já dentro dessa linha, a professora Daniele Mello, que é uma fera, ela vai falar de wearables, né, dessas novas tecnologias vestíveis que a gente tem usado. No geral, assim, o que a gente pode esperar disso, até onde que a gente vai poder usar, que tipo de informação a gente pode ter para auxiliar no processo de treinamento, para monitorar o processo de treinamento. Então é uma pessoa que altíssima competência, pesquisadora nota 1000, e muita experiência prática, e que tem trabalhado com esse tema já durante os últimos anos. Então é uma pessoa talvez que tenha mais propriedade para falar sobre isso, tá vindo falar para a gente sobre esse aspecto, né? A gente tem o nosso grande mestre André Letta, que vai falar do treinamento isométrico, que é um negócio interessante, porque, mais uma vez, um desses treinamentos que foi deixado de lado durante muito tempo era simplesmente para trabalhar a lombar, para estabilizaçãozinha ali, né? Uma outra pontezinha, fazer um core, e parece que o treinamento isométrico não é só isso, né? E o André vai trazer para a gente o que tem de ciência, e hoje ele estava mandando mensagem para mim, falou, vou mostrar muito de aplicação e tal, ele todo empolgado, super empolgado, então vai trazer. E mais uma vez, olha, todas as coisas que eu estou falando aqui, Alan, se você pensar, você vai falar assim, pô, o que eu uso disso no meu treino? A gente usa pouco, tá? Porque são coisas que efetivamente vêm começando a despertar o interesse, e já tem muita gente entrando, mas o mercado ainda está, sabe? Tá. São coisas que estão ali ainda sendo absorvidas, exatamente a palavra. Está sendo absorvida e as pessoas não têm um entendimento tão grande. Eu uso muito isométrico no meu treino, bastante. Pois Tô muito ansioso pela... Então, pois é aí que eu falo, aí vai ter algum tema desse que eu já uso um pouco mais, outro que eu uso um pouco menos, e é legal você ter uma visão global. Essa coisa dos wearables também, eu vejo alguns alunos usando e eu quero entender um pouquinho mais disso, eu já sou um pouquinho perdido, e IA, para mim, é um mundo novo, né? Igual, eu sou mais parecido com você aí, a gente usa muito, de forma muito limitada. Muito limitado. Rafa Lund, eu tô com uma grande expectativa. Vai explorar bem esse assunto. Por exemplo, eu tenho uma outra palestra aqui, mais na área de força, que é do professor Leonardo Almeida, que ele vai falar para a gente de um negócio que marombeiro usa há muito tempo, né? E parece que agora a ciência começou a abrir o olho um pouco mais para isso, que é o trabalho de hipertrofia e força também em posição alongada do músculo. Parece que tem
Nos últimos anos a gente começou a se ver isso, mas tem alguns senões, tem alguns Uhum. poréns ali. Então o Léo vai esclarecer um pouco dessa história, em que situações que vale a pena usar. Você vê gente que falou, pô, escutou alguém falar, o treinamento de posição alongada é bom, e aí o cara vai, às vezes, bota a posição alongada, mas não tem o detalhamento da curva de força, não casa direito com a posição alongada, e aí acaba que fica ineficaz, ou então exagera e gera um pouco de risco. Então o Léo vai dar uma esclarecida nesse ponto. Tô achando que também vai ser uma bem palestra legal. extremamente interessante. Outra É sempre palestra bom ver muito boa, o o Léo Léo é uma falando. figura, Porra, né? bom demais. Baixinho é uma figura. Outra palestra que vai ser muito boa é a do Gabriel Zeitoni. Ele vai falar pra gente do que a gente está vendo demais também. Já um pouco mais de tempo, mas ganhou mais força ainda agora, com maior popularização ainda, né, nos anos recentes aí, que mais gente voltou a muita corrida de rua e tal. Então tem muita gente, agora que o treinamento de força e potência efetivamente chegou para esse público, muita gente em academia fazendo salto, fazendo uma aterrissagem, e muitas vezes sem ter um direcionamento, está fazendo de qualquer forma. Então ele vai mostrar para a gente qual que é a base científica disso, como é que você deve ajustar o treino para isso acontecer da melhor forma. A gente teve É um cara incrível. Pô. A gente teve aqui um episódio Pô, com a ele história falando dele, de biomecânica da muito corrida. bom. Apesar desse não ser o tópico específico da palestra, a utilização de saltos pliométricos para corredores é absurda. Talvez seja uma das populações de academia que mais lucra com isso. Então, é uma área que é também extremamente interessante. A gente vai ter, por exemplo, um debutante no evento, que é o Rafael Marques, grande amigo que trabalhou comigo na Estação do Corpo, praticamente entrou comigo na estação, tem 20 e tantos anos de experiência no mercado, e que tem um trabalho muito interessante com a questão do exercício e a questão mental, cérebro mesmo, né? Os impactos disso, especialmente com a população já mais idosa, e tem muita experiência com o idoso, e a prescrição de exercício dentro dessa abordagem que, mais uma vez, nos últimos anos ganhou uma... Especialmente quando começou a se observar que não só o exercício, mas principalmente o exercício de força, né? Ele tinha uma certa associação aí com algumas condições interessantes, associação negativa, né? O cara mais forte, ele tinha, né, a literatura parece mostrar que ele tem uma chance menor de desenvolver algumas condições, menor declínio cognitivo, demência e tal. Então, e o Rafa já trabalha nessa linha há muito tempo, pesquisador dessa área. É um cara muito então, sério. Vai ser mais uma excelente palestra. Uma figura muito... E a gente tem uma palestra de um cara que é um sucesso no mercado, que foi também nosso entrevistado aqui, que é o Renato Lobão, e que revolucionou, eu diria, a ginástica localizada. A gente tem muitos ícones da ginástica localizada no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um celeiro de professores espetaculares de ginástica localizada. Colocou bem nessa prateleira. E ele conseguiu se colocar bem nesse mercado, criando um conceito novo de aula, com características particulares do método que ele criou junto com o Felipe Barbosa, o WOLFIT. E ele vai falar um pouco de como é que é essa criação e condução, né, de atividades coletivas de sucesso, porque você pode aplicar algum desses princípios numa aula de cross, numa aula de spinning, tudo que é coletivo vão ter algumas coisas que são basicamente comunicáveis ali, que você pode extrair, né, para aplicar no seu dia a dia, ainda que você não dê aula de ginástica localizada. Então, também tem uma expectativa bem interessante para escutar. Falar um pouco desse... A experiência dele e a visão dele já vale. Então, assim, é um simpósio bem rico. Ele trata de diversos aspectos atuais, efetivamente, do nosso mercado. E, assim, foi tudo aí que você não foi na ordem, né? Não, já foi tudo, mas eu não fui na ordem. Se eu fosse
aluno, eu ia estar correndo para conseguir minha vaga. E, além disso, Alan, tem um outro negócio Se você fosse aluno da faculdade, Não, um aluno... se eu não tivesse, vou reformular, se eu não tivesse organizando e eu visse isso, eu iria como aluno. Essa ideia que eu queria passar. Talvez eu tenha falado errado, porque eu sou um aluno eterno. Né? Eu tô sempre... Não, que pode confundir com um aluno da academia. Não. É o professor, estagiário. Mas assim, se eu vejo um programa desse acessível para mim, para eu ir, eu não desperdiçaria a chance de ter um dia, né, rico de experiência técnica como esse. E aí tem 2 outros aspectos que são fundamentais desses eventos e que às vezes as pessoas não se dão conta. O primeiro aspecto é o aspecto de network, né? Você está ali, não está com um pesquisador único, exclusivo, que é lá da tal e que não tem relação com o mercado. Não. Você está trabalhando com o cara que é, dentro do mercado, reconhecido como um especialista e a sumidade dentro daquela área. Então é muito legal você estar escutando a visão desse profissional, porque ele vai te passar uma base acadêmica e vai confrontar isso com a realidade dele de dia a dia, de dar treino, de dar aula e como é que essas coisas se comunicam. Então, por isso já valeria demais, extremamente interessante você estar fazendo. E aí quando eu falo de network, é porque você ter o network, você ter o contato com essas pessoas, porque a gente fica lá o dia inteiro, né? Então você acaba trocando ideia, tira uma dúvida no intervalo, a gente acaba conversando, e obviamente isso vale também para os seus colegas. A gente tem um perfil de participante dos nossos eventos muito bom, normalmente é sempre gente do mercado, sempre num bate-papo daquele rola uma proposta de emprego aqui, rola um aluno particular para cá, então tá participando dessas coisas é muito importante. Você lembra e é lembrado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, esse é mais, as pessoas já têm um pouco mais de noção disso. O segundo, cara, eu me dei conta esses dias, quando eu estava preparando, eu me dei conta agora tá difícil para a gente viajar para fora para se capacitar, né? Por um lado, isso foi um problema porque ficou mais difícil, a nossa moeda desvalorizou, então tá mais difícil você, como eu ia, às vezes 2 vezes ao ano para fazer simpósios com essa característica aqui fora, para escutar várias pessoas falando e tal, ver o que estava acontecendo no mercado e tal, como eu fiz muito isso, você volta, você sai de um dia desse com a cabeça, cara, borbulhando, cheio de ideia, motivado, você ganha aí alguns meses de motivação para estar estudando, para estar se desenvolvendo. Energia. Você ganha energia para estar se desenvolvendo. Então, às vezes, participar de uma situação dessa é fundamental. Então, complementando o que eu estava dizendo, hoje a gente tem a vantagem de ter muita coisa online, então você consegue, eu, por exemplo, mesmo sem ir, a cada, sei lá, 2, 3 meses eu tenho alguma coisa que eu faço online, evento que é de fora, alguma coisa que eu estou vendo e que me dá um pouco esse ânimo, e aí você vai alimentando isso, porque isso é fundamental, essa energia que a gente coloca em nós, enquanto a força primária da nossa empresa, que é ser um personal trainer ou ser um treinador de algum centro de treinamento, é fundamental. Se você para de colocar essa energia, a sua tendência é ir gradativamente definhando, né? Morrendo. Então, assim, muitas vezes as pessoas não se dão conta desse impacto, sabe? Falou, cara, eu vou lá, é um dia de troca de experiência espetacular, vou ver tudo que está acontecendo no mercado, faço um network e ainda saio de lá absurdamente energizado, querendo aprender, querendo buscar mais informação, querendo testar coisa nova. Cara, isso assim é impagável. Eu diria que você paga e sai de graça de tanto valor que você tira de um seminário como esse. Então, assim, de tudo que você falou, né? É muito mais do que o conhecimento da palestra. Muito mais. Mas é muito mais. Perfeito. E, assim,
espero que as pessoas tenham acesso a isso, né? A gente está divulgando da melhor maneira possível e consigam conciliar aí nas suas agendas. A gente está falando do dia 9 de agosto, que é um sábado. O evento vai acontecer no Hotel Mar Palace, Copacabana, lugar central, tem metrô perto, estacionamento. Um monte de lugar para comer. Lugar para comer, facilidade absurda de acesso, a instalação do hotel é ótima. Então, assim, tudo para ser um grande evento, um sucesso. E espero todos vocês lá, hein? Eu sou suspeito, obviamente, que eu estarei lá, dessa vez como ouvinte. Engraçado, eu vou falar aqui um negócio que me surgiu aqui agora. Manda abraço. Olhando a lista aqui de pessoas, talvez aí a Dani e o André, que são um pouco mais velhos já, né, assim, tem mais tempo de estrada. A Dani foi minha contemporânea e coordenadora na Estácio, e o Leta já era uma sumidade quando a gente estava na faculdade ainda, né? Os outros todos quase sempre falam, eu estava lá aí assistindo e hoje eu estou aqui. Você vê que é o perfil das pessoas que estão buscando isso, elas estão ali, elas se desenvolvem. Eu, quando convidei o Renato, ele falou, pô, cara, já fui a vários lá no Suassuna, quando a gente fazia os eventos no Suassuna. Então, as coisas não acontecem assim, né? Essas pessoas, elas têm ali um algo mais que já desperta esse interesse, e isso, participar desses eventos, vai mantendo isso aceso e vai te levando para frente, vai se desenvolvendo. Então, não percam as oportunidades, não perca a oportunidade de estar com a gente nesse dia, que vai ser realmente diferenciado, vai ser muito legal. O cara que se diferencia, ele participa dessas coisas, não tem jeito. E você vê as pessoas que procuram a gente, aliás, de aproveitar, Pedro, no momento que a gente está gravando isso, pessoal, a gente já encerrou a pré-venda, já esgotou a pré-venda, já estamos no primeiro lote, não sei na hora que você estiver assistindo se ainda vai ter vaga, então vamos até fazer o corte para botar lá para a galera poder... botar mais rápido, né? Poder lotar mais rápido, mas tá indo. Tá indo. Para minha surpresa, né? A gente tinha aquela coisa assim, pô, será que a galera ainda está interessada nessas coisas? Ficamos naquela dúvida ali, fazemos, não fazemos, e... Tá sim. Tá, né? Tá sim. E isso me deixa bastante feliz, e um evento num lugar como aquele ali vai ser muito legal. Eu já fui... pagante. É isso que eu estou dizendo. Eu fui pagante, aí fui palestrante. O Renato Massaferri, não tem muito tempo, mandou para mim uns slides e PDF que ele tinha da palestra que ele assistiu no Ariano Suassuna. Olha que interessante. E agora já está virando figurinha carimbada. Pois é. Nos nossos eventos. Então, imperdível, galera. Realmente não tem nada que acrescentar aí dentro de tudo que você falou. Acho que você deu uma passeada legal. Cabe agora não perder a vaga, não perder a oportunidade. Pedro, vamos nessa? Vamos nessa. Nos encontramos ou no próximo episódio ou no dia 9. Ou no dia 9 de agosto. É isso aí. Valeu, aproveita, pessoal. Galera. Se inscreve aí no canal, curte, compartilha e nos vemos no simpósio. É isso. Forte abraço. Abraço.